Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Hoje celebramos a solenidade da Anunciação do Anjo a Maria. Essa solenidade que é 9 meses antes da festa do Natal do Senhor. Essa solenidade marca o início da obra de salvação nesta terra. Essa obra de salvação que tem a iniciativa do Pai do céu, que envia o anjo Gabriel à Virgem Maria, a essa cidade da Galiléia chamada Nazaré, a essa virgem que estava prometida a um homem de nome José, porque esse homem daria a descendência a Jesus Cristo, porque ele era da família de Davi, da descendência de Davi. Por isso que hoje essa solenidade ela marca esse início da obra de salvação. Mas também essa solenidade ela vai respondendo, o texto sagrado ele vai respondendo tudo aquilo que os profetas anunciaram na antiguidade. Por isso que é uma obra trinitária, a encarnação do Verbo, onde o Filho, a segunda pessoa, desce à terra no seio da Virgem Maria. Mas para que isso aconteça, o Pai o envia. E para que esse Filho ele seja concebido no ventre da Virgem Maria, precisa ser concebido através do Espírito Santo. É como o anjo vai dizer à Virgem Maria. Por isso que essa festa, essa solenidade, é uma solenidade que não é só mariológica, mas é principalmente cristológica, porque os mistérios da vida de Maria sempre são mistérios cristológicos, porque Maria está unida essencialmente ao seu Filho. Por isso que o Evangelho de hoje nos traz algumas coisas importantes, porque o anjo vai até essa cidade, encontra Maria e vai dizer a Maria algo que é essencial para que nós possamos entender esse grande mistério de Deus na vida de Nossa Senhora. E ele diz: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Veja que antes dela conceber o Filho de Deus no seu ventre, o Senhor já estava com ela. Isso significa que Maria já era cheia da graça. Estar cheia da graça significa não ter lugar para nada dentro de si do que a graça divina.
Em Maria não há pecado algum. Em Maria só há essa plenitude de graça. E essa plenitude de graça necessitava do mistério do Filho, dessa concepção do Filho, para que pudesse essa plenitude de graça se tornasse uma plenitude de graça transbordante. Como o próprio Cristo diz à samaritana, essa fonte que jorra para a eternidade. Maria é essa que bebe da fonte de Deus, que bebe da graça divina. Maria é essa que, abrindo a sua vida à obra da graça, se torna essa fonte que jorra. E essa fonte que jorra para a eternidade, porque essa água que jorra da Virgem Maria é o próprio Cristo, que vem a essa terra para realizar a sua obra de salvação. Depois, o anjo também vai dizer: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Veja que aqui o anjo ele confirma algumas profecias da antiguidade, porque muitos profetas disseram que o Messias seria o Salvador, e o nome Jesus significa justamente isso, a salvação de Deus. E depois, Isaías, por exemplo, diz que o menino virá da descendência de Davi. Também Miqueias fala que ele virá da casa de Davi, da terra de Belém. Por isso que também o anjo confirma esta profecia. E por isso que a figura de José é importante dentro desse grande mistério da encarnação do Verbo. Depois o anjo, ele faz um anúncio escatológico. Esse anúncio escatológico que é interessante porque ele vai dizer: ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui nós vemos uma menção aos descendentes de Jacó, as 12 tribos de Israel. Mas na verdade esse número 12, ele representa não só as 12 tribos, mas também representa a humanidade inteira. Porque o número 12, ele representa essa condição de plenitude. E Jesus Cristo, ele vem não só para um povo, ele vem a um povo para que desse povo pudesse transmitir a obra de salvação para toda a humanidade, para que sua obra seja plena e verdadeiramente uma obra de salvação de todo o gênero humano. E o anjo ainda diz: e o seu reino não terá fim, porque o reino de Cristo é um reino eterno, não é um reino deste mundo. Começa neste mundo, mas ele vai caminhando para a eternidade, para a plenitude. Depois, o anjo também vai dizer, quando Maria pergunta como que isso aconteceria, e o anjo diz: o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E aqui nós vemos uma menção àquela grande manifestação de Deus no Antigo Testamento, onde Deus descia com a sua sombra, com aquela nuvem divina sobre a tenda da reunião. E ali Deus se manifestava. Aqui também, Deus, para se manifestar, ele vem como uma sombra, como o Espírito Santo desce sobre Maria e realiza essa obra divina, cobrindo Maria, para que ali possa trazer a presença do próprio Deus encarnado no seu ventre. Depois, o anjo diz: por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Veja que aqui o anjo traz o anúncio da divindade de Jesus Cristo. E depois o anjo ele faz uma profecia, ou podemos dizer uma confirmação daquilo que estava acontecendo na vida de Isabel. E aqui há algo importante, porque quando o anjo diz isso sobre Isabel, que também Isabel, sua parenta, concebeu um filho na velhice,
e este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Aqui o anjo fala isso, porque essa palavra do anjo que anuncia o nascimento de João Batista é uma palavra que é uma ponte para que Maria pudesse exercer a sua liberdade em servir com generosidade. E por isso que depois, quando o anjo vai embora e Maria se dirige a Isabel, quando chega diante de Isabel, Isabel confirma aquilo que estava acontecendo na vida de Maria, que ela tinha concebido o Filho de Deus no seu próprio ventre. E no final do Evangelho, Maria, ela faz a sua consagração pessoal a Deus. Essa consagração pessoal que todos nós devemos fazer diante da nossa vida, diante de Deus, para que assim possamos sempre nos abrir à obra da graça divina em nós. E Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Veja que essa consagração, essa autoconsagração de Maria a Deus é algo que realmente tem uma relevância importante, porque Maria aqui, ela é imagem e figura de todos os cristãos, de todos os fiéis, que precisam realmente ser servos do Senhor. E para ser servos do Senhor é necessário se abrir para que se cumpra na sua própria vida a palavra de Deus. Por isso que todos nós devemos fazer essa consagração, porque hoje, quando celebramos a encarnação do Verbo no seio da Virgem Maria, 9 meses antes do seu nascimento, estamos também celebrando essa encarnação do Verbo na nossa própria carne, porque todos nós somos chamados a fazer com que Jesus nasça através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através da nossa forma de nos relacionar com o próximo, através do nosso testemunho de vida. Esse é o grande mistério que estamos celebrando hoje. Esse mistério da encarnação, quando o Verbo Divino se faz carne no mundo e atualiza essa encarnação na nossa própria carne. Assim como aconteceu em Maria, assim deve acontecer de um modo espiritual na nossa vida, para que possamos continuar trazendo Jesus ao mundo através de colocar em prática a palavra que Ele nos ensina, o ensinamento que Ele nos indica, para que possamos seguir o seu caminho, pregar sempre a sua verdade e manifestar a sua vida neste mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.